Estamos em 1921 e a famosa bailarina americana Isadora Duncan chega a Moscovo. Ao longo dos anos, sofreu muitos infortúnios, sendo o mais devastador a morte dos seus filhos. Por isso, quando a Rússia, onde o balé é quase uma religião, se ofereceu para financiar a sua própria escola de dança em Moscovo, decidiu aceitar. Mas tudo toma uma dimensão completamente diferente quando ela conhece o poeta Sergei Yesenin, uma estrela da poesia russa. Apaixonam-se e o casamento realiza-se na primavera seguinte. Mas, como veremos, mesmo desta vez a roda da fortuna não gira a seu favor. Isadora Duncan nasceu em maio de 1870 em São Francisco, a mais nova de 4 irmãos. O pai trabalhava como banqueiro, mas não viveu muito tempo com a família. A mãe deixou-o quando se descobriu que ele andava a desviar dinheiro. A partir daí, passaram a ser bastante pobres. No entanto, a pequena Isadora adorava dançar, e desde muito cedo, começou a demonstrar espontaneamente os seus movimentos a outras crianças, e a explicar-lhes a forma correta de dançar. Aos 10 anos, deixou mesmo de ir à escola. Achava-a cheia de inutilidades e distrações. O amor de Isadora pela dança perdura, e na segunda metade dos anos 80 e 90, já aperfeiçoou o seu próprio estilo. Os seus movimentos, no entanto, têm apenas uma semelhança distante com a dança típica do final do século XIX. O balé clássico sempre lhe pareceu pouco natural, por isso dançava de forma diferente. Com vestidos soltos e muitas vezes translúcidos que lembram uma toga grega e sempre descalça. Com o cabelo solto e as mãos acima da cabeça, parecia quase uma deusa pagã. Saltava pelo palco, corria de um lado para o outro e tentava transmitir ao público as suas emoções, ou mesmo fenômenos naturais, como os movimentos do mar. A sua dança não se assemelha a nada que a América tenha visto antes. E embora Isadora consiga breves compromissos em Chicago e Nova York, verifica-se que os Estados Unidos ainda não estão preparados para a sua arte. Assim, em 1898, compra os bilhetes e parte para a Europa. Como se verifica rapidamente, é uma boa decisão. O público, de Londres a Paris, fica fascinado com a sua dança de vanguarda. Nunca houve nada igual. Isadora Duncan torna-se rapidamente famosa em toda a Europa. Apesar de não ter quase nenhuma educação, aprende rapidamente francês e alemão e começa a movimentar-se nos círculos artísticos e intelectuais. Aos 19 anos, realiza o seu sonho. Abre a sua própria escola de dança na Alemanha. Os seus pequenos alunos são apelidados de Isadorables e mais tarde, adopta 6 deles. O único problema é que ela festeja o sucesso, mas não é muito boa com dinheiro. Assim, a sua academia perde dinheiro e ela própria fica famosa, mas com dívidas. A sua vida amorosa também é bastante complicada. Em 1905, conhece o cenógrafo Gordon Craig e, em setembro do ano seguinte, dá à luz uma filha, Deidre Beatrice. Mas a relação termina rapidamente. Craig incita-a a reduzir as suas atividades de dança, enquanto ele próprio é casado. Isadora deixa-o e encontra um substituto, o filho de um rico fabricante de máquinas de costura, Paris Singer. Ele dar-lhe-ia tudo, mas nem isso seria suficiente. Isadora abandona-o também, apesar de terem um filho, Patrick Augustus. Mas a relação falhada não é nada comparada com o trágico acontecimento que tem lugar em 1913. Num sábado, Isadora manda os 2 filhos e a ama dar uma volta por Paris, mas durante a viagem o motor do carro avaria. O motorista sai do carro e começa a reparar a avaria, mas esquece-se de acionar o travão de mão. Assim, quando o motor volta a funcionar, o carro desce a colina e acaba por cair no rio Sena. As crianças e a ama afogam-se. A devastada Isadora recupera durante muitos meses na ilha grega de Corfu, e depois passa várias semanas na estância balnear italiana de Viareggio. Numa tentativa desesperada de preencher o vazio,
Pede a um italiano qualquer que lhe faça outro bebê. Fica grávida dele, mas em agosto de 1914, pouco depois do nascimento, o bebê morre. Isadora tenta compensar as tragédias contínuas com trabalho e funda uma nova escola de dança em Paris. Mas, entretanto, a Primeira Guerra Mundial já tinha começado na Europa e Isadora volta a atravessar o oceano. Passa os 7 anos seguintes na sua terra natal, a América. Mas desta vez tudo é diferente. Durante o tempo que passou na Europa, construiu uma grande reputação, e de repente nos Estados Unidos, a sua dança não é considerada estranha ou ofensiva. Dança em Nova York, as suas produções modernas são populares e, apesar de já ter mais de 40 anos, continua a vender os seus espetáculos. Mas quando a guerra acaba, começa a pensar em regressar à sua amada Europa. Estamos agora em 1921 e a Rússia bolchevique tem uma proposta interessante. Se Isadora se mudar para Moscovo, ser-lhe-á dada uma vivenda luxuosa e o Estado financiará a sua nova escola de dança. Isadora não pensa 2 vezes e aceita. Nada na América a detém. A Rússia sempre foi um país prometido para a dança, e ela também se sente atraída por algumas ideias comunistas. Não acredita nas notícias sobre as más condições e a fome. Começa a dar aulas a 20 raparigas russas dotadas e rapidamente conhece Sergei Yesenin, 18 anos mais novo que ela, um poeta cujos versos são adorados pelos russos. Ela não fala muito russo e ele também não fala muito inglês, mas apaixonam-se perdidamente. Em maio do ano seguinte, realiza-se o casamento e Isadora até aceita a cidadania russa. Mas quanto mais se conhecem, mais se torna claro que Yesenin não é apenas um grande poeta, mas também um boêmio instável com hábitos de bebida. A relação azeda e Isadora decide levar o marido consigo numa digressão pela Europa e pelos Estados Unidos. Ela espera que Sergei possa apresentar os seus poemas ao Ocidente. Mas a realidade é diferente. Enquanto Isadora é uma estrela, Yesenin, com a sua poesia russa, não interessa a ninguém. Começa a beber ainda mais do que antes, e quando regressam a Moscovo, a sua relação termina finalmente. 2 anos mais tarde, Yesenin é encontrado morto num quarto de hotel em Leningrado. De acordo com a versão oficial, enforcou-se. Mas também se especula que o imprevisível poeta tenha sido afastado pelos bolcheviques. Isadora já está de volta à França. Em 1924, a Rússia deixa de apoiar financeiramente a sua escola, e Isadora desperta finalmente das suas ilusões sobre o comunismo. A segunda metade dos anos 20 é-lhe bastante infeliz. Tem quase 50 anos, já não dança e embebeda-se frequentemente em público. Vive alternadamente em França e noutros países do Mediterrâneo, e apesar dos seus problemas financeiros, vive a crédito nos hotéis mais luxuosos e procura a companhia de homens jovens. O seu caso com o mecânico Benoit Falchet acaba por se revelar fatal. No dia 14 de setembro de 1927, ele leva Isadora a dar uma volta no seu descapotável em Nice. Mas após alguns metros, o seu longo lenço fica preso na roda traseira e um forte empurrão parte-lhe o pescoço. Isadora Duncan morre no local. Toda a sua vida e a sua morte bizarra assemelham-se a um grande espetáculo teatral em que nada falta. Grandes amores, dramas, tragédias, pessoas famosas e políticas mundiais que entram nos destinos humanos e os transformam em meras peças no tabuleiro de xadrez da história. A pioneira da dança moderna, Isadora Duncan, já viveu o suficiente de tudo. Este facto é bem ilustrado por uma declaração do último período da sua vida. Fui amada como nenhuma outra mulher. Gênios, poetas, milionários, artistas, músicos, todos me queriam. E agora não há ninguém que me empreste $25.